Bem-vindo ao Papo Espírita, a espiritualidade na sua vida. Olá, sejam bem-vindos. Estamos no ar com mais um programa Papo Espírita. O tema de hoje é doutrina espírita e constelação familiar. Qual a conexão entre esses dois conceitos? Eu sou Ana Cristina Sampaio e para a gente falar sobre esse assunto, nós trouxemos uma convidada especial, que é a jornalista, escritora, consteladora familiar e trabalhadora espírita Daniela Migliari. Tudo bem, Daniela? Tudo jóia. Agradeço muito a oportunidade de estar com vocês mais uma vez. Você é uma convidada sempre de honra, a gente adora receber você aqui. E também conosco, Thelma Alves e Miriam dos Anjos. Tudo bom, meninas? Como é que vocês estão? Tudo bem. Tudo bem. Podemos começar o nosso bate-papo? A gente quer falar aqui sobre como os conceitos da constelação familiar podem nos ajudar nos desafios familiares do dia a dia e o que essa constelação familiar tem de conexão com a doutrina espírita. Então, Daniela, você vem estudando esses dois temas, vem fazendo palestras a respeito, e eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a constelação familiar, o que você acha que ela tem em comum com o espiritismo. Bom, primeiro vou me apresentar rapidamente para as pessoas que não me conhecem, para entender a minha formação, né? Eu fiz jornalismo, comunicação social com habilitação nessa área mesmo de jornal impresso, então passei por toda essa formação, sou escritora, escrevi alguns livros já e comecei a fazer também uma pós-graduação em constelações familiares pela Hellinger Schule, que é a escola Hellinger, que veio para o Brasil em 2016, né? Então são 4 anos de uma pós-graduação também autorizada e acompanhada pelo MEC, inclusive a gente está entregando o trabalho de conclusão de curso, TCC agora, e a gente já recebeu o canudo em abril, mas aí a pandemia adiou um pouquinho a festa de formatura, né? E eu estudo o espiritismo desde 2010, fiz toda a formação na Comunhão Espírita de Brasília e sempre tive, assim, ao longo da minha vida, mesmo antes de ser espírita, um estudo mais aprofundado do Evangelho, sempre gostei muito de estudar a vida de Jesus. E quando eu me deparei com as constelações familiares, eu me deparei com o Evangelho nas entrelinhas dela. E depois, estudando a própria vida do Bert Hellinger, eu fui compreendendo que isso se dava por conta dele ter sido padre por 25 anos, ele foi um teólogo exímio, ele se formou também em pedagogia, em filosofia, ele fez uma formação em psicanálise na Escola Psicanalítica de Viena, com toda a formação com Freud. Então, ele é um grande estudioso, um grande filósofo, e que, durante os 25 anos em que ele foi padre, ele estudou profundamente os evangelhos. Então, ele tem essa conexão muito intensa com a história de Jesus, mas ao longo do tempo, ao longo dos estudos do Evangelho, ele também foi aos poucos encontrando uma caminhada fora daquela estrutura da Igreja Católica a qual ele pertenceu e que ele olha com muito amor e com muito respeito para essa formação dele, mas chegou um certo momento em que aquilo foi ultrapassado na alma dele, ele sentiu necessidade de seguir a caminhada dele em outros lugares, né? Então ele se despediu da Igreja Católica com muito amor, mas nunca de Jesus, né? Jesus sempre esteve ali, inclusive na fase final dele, porque ele fez a passagem em setembro do ano passado, dia 19 de setembro de 2019, e justamente nos últimos anos ele sempre falava reiteradamente de Jesus, mas não aquele Jesus que a Igreja Católica coloca como Deus, né? Mas como um ser também imortal, na sua carreira evolutiva, como a gente aprende no Espiritismo, que está ali, né, um ser humano como nós, embora tenha sido o ser humano mais perfeito que já passou por essa terra, como os próprios Espíritos nos ensinam, né, para o Bert Hellinger foi um salto muito grande, ver ele sair desse lugar de Deus para esse lugar de irmão. O que para nós, no Espiritismo, já é um pouco mais aceitável, né? Até um pouco mais, apesar que a gente tem todas aquelas nossas
como é que eu posso dizer assim, é tudo tão arraigado, essa crença antiga nossa, né? Porque nós todos, a gente acaba vindo do catolicismo e dessa visão idealizada, mas ele chegou a essas mesmas conclusões observando o campo das constelações familiares. Então, assim, o fato de eu ser espírita e de ter feito um estudo aprofundado do espiritismo me ajudou muito a entender esse caminho do Bert Hellinger, embora ele não tenha conhecido e entrado em contato com o espiritismo. Isso é muito interessante. E aí, o que a gente se depara? Que é o estudo das leis naturais. A vida, ela está presente e expressa em tudo quanto é prática. A gente vai encontrar uma leitura da vida e das leis naturais no budismo, né, no cristianismo, em todas as frentes, mas as leis naturais, elas são únicas para todos, né? Então, a gente vai percebendo a essência que está em comum com tudo. E dentro desse estudo do Evangelho que a gente faz no Espiritismo, quando eu me deparei com isso nas constelações, eu falei assim, nossa, quanta proximidade, né? O que eu vejo é o seguinte, as leis divinas, como leis naturais, assim como o Livro dos Espíritos nos ensina, elas estão expressas também nos relacionamentos. O que o Bert Hellinger fez foi um recorte do estudo das leis naturais que regem as relações. Seja um casamento, seja a nossa relação com mãe e pai, seja a relação com os filhos, em sociedade. Então, assim como tem a lei da gravidade, as explicações todas químicas e físicas e biológicas da vida, ou do magnetismo, o que o Bert Hellinger fez foi fazer esse recorte do estudo das leis naturais que regem os relacionamentos humanos. Né? Então, nesse sentido, aí é que eu falo, a proximidade entre espiritismo e constelações é essa. São duas ciências que têm um determinado caminho, né, de descoberta e de práticas que levam a esse campo do conhecimento, que não é exatamente aquela ciência dos laboratórios e que pode ser reproduzida, mas é uma ciência como um conjunto de conhecimentos e de observações, né? Então, eu sinto que o estudo filosófico ele é muito próximo e tem por base a moral de Jesus. Sim, a gente pode observar quem já leu um pouquinho sobre constelação familiar, ou mesmo quem já presenciou, né? E eu já participei, já constelei, Thelma também, que são os aspectos da filosofia espírita, né? São as leis que regem as relações. E é assim também que a gente entende a doutrina espírita. A doutrina espírita é relacionamento, no seu aspecto filosófico. Como melhorar os nossos relacionamentos, de forma que a gente tenha uma vida mais pacífica, mais amorosa, não é isso? Mais fraterna e solidária. Miriam e Thelma, vocês querem comentar antes? Porque nós temos nesse programa 4 perguntas sobre desafios familiares que nós trouxemos de telespectadores nossos, que a Daniela vai responder aqui para a gente. Miriam e Thelma? Eu só queria colocar o seguinte, que tem uma live da Daniela com o Rossandro e o Andrei Moreira. Andrei, que quem quiser se aprofundar um pouquinho mais e conhecer essa questão, porque o nosso programa é curto, quiser se aprofundar mais, e eles explicam com bastante detalhes o que como é a diferença da doutrina espírita e da questão da constelação familiar. Então, assim, está bem detalhada, é só ir buscar no YouTube esse programa, que vale a pena assistir, né, Dani? Miriam? Não, a Thelma falou exatamente, em outras palavras, que eu gostaria de ter dito. Vamos partir para as perguntas, que tornam o nosso papo mais dinâmico, né? Então, Daniela, a gente trouxe 4 desafios aqui para você. São 4 situações em que muitos dos telespectadores vão se reconhecer e, a partir delas, você pode desenvolver dentro dos conceitos que o Bert Hellinger trouxe para a gente na constelação familiar. A primeira pergunta é da Natália Rodrigues Alves. Vamos ouvir.
Olá, meu nome é Natália, eu moro em Londres, na Inglaterra, e eu tenho uma filha que ela mora no Brasil com um pai super bem. Eu falo com ela todos os dias. Mas eu tenho uma dúvida, porque nós estamos vivendo um momento totalmente atípico de pandemia, e eu fico preocupada de estar desencadeando algum problema, algum fator maior em relação ao emocional ou ao psicológico dela, pelo fato de eu não estar presente fisicamente. Obrigada. Então, Daniela, com você, como é que a gente resolve? Como é que você ajudaria a Natália? Então, Natália, agradeço a sua pergunta, eu vejo que ela é uma colocação muito importante, porque é muito comum, né, as famílias que os filhos nascem naquele núcleo e depois acontece uma separação, mas no coração da criança, a mãe e o pai vão estar sempre unidos. Eu gosto muito de relembrar aquela passagem quando diz assim que das duas carnes se fez uma, né, e que Deus uniu, o homem nenhum separa, que nessa forma isso nunca vai se separar. Naquela criança, aquele casamento, ele é permanente. E é muito bonito olhar para isso com esse olhar de gratidão. E a criança, quando ela consegue encontrar no olhar de um pai e de uma mãe que aquela união ainda vive nela, né? É uma gratidão para ela estar viva em função do encontro daqueles exatos dois, isso já traz muita saúde para a criança, né? Uma saúde psíquica, porque ela vê a sua biologia se integrando naquele encontro. Então, quanto mais o pai olhar para a ex-esposa, né? A mãe daquela criança com amor, e a mãe também olhar para esse pai com amor, aquela gratidão da experiência vivida que culminou na vida daquela criança, mais saúde psíquica ela vai ter. E em função de você estar em Londres ou seu ex-esposo no Brasil, o que importa é esse sentir, porque a gente sabe que o sentimento ele não tem distância, ele é, e a criança capta isso. Então, só de você se sentir em harmonia com seu ex-marido, aquela criança já fica conciliada, e de lá para cá também, né? Tanto é que Bert Hellinger sempre falava assim, a criança se beneficia muito de estar com o cônjuge que mais respeita o outro. Então, se tem um pai ou uma mãe que desrespeitam muito o ex, é mais seguro para a criança estar com o que respeita mais, porque ela fica se sentindo nutrida daquele lugar de alguém que olha com respeito para o seu ex, né? E também tem algo relativo à idade da criança. A criança até uma certa idade, 7 anos, por aí, é muito bom que ela esteja no campo da mãe. Depois, um pouco mais tarde, isso não é uma regra, mas a gente observa isso em muitos estudos do psiquismo, que é muito saudável que esse filho, essa filha, esteja também com o pai. Então, a depender da idade dela, eu acho que é 8 anos, né? O caso em questão, é muito saudável que ela esteja com o pai. E você também, com você mesma, não ficar nutrindo uma culpa por estar longe. Se sentir kit, se sentir presente. Você sempre vai estar presente com ela na sua. No corpo dessa criança, na genética dessa criança, você está lá e você está de longe, você está conversando, você está sentindo. Quanto menos culpa você sentir, mais tranquila ela vai ficar. Quanto mais culpa você sentir, mais ela vai te cobrar e se sentir em desajuste. Então, quando a mãe se sente bem e tranquila, a criança também se sente nutrida e em conexão, porque existe essa harmonia. Mas são vários pontinhos, assim, eu passei rápido por eles, mas deixei algumas pistas bem bacanas para vocês. Thelma, Miriam. Daniele, você falou uma coisa importante. E numa situação de relação no casamento, muito comum, né? Quando o casal resolve se separar, mas enquanto você falava, eu pensava aqui, mesmo não havendo respeito, né? Consideração pelo outro, às vezes, ou ele ou ela, diante dos filhos, acha que pode substituir o papel do outro. Uma mãe que acha que pode ser para os filhos o pai, e o pai que às vezes acha que pode ser a mãe. Pai e mãe, no olhar da constelação familiar, têm papéis distintos? Podem ser fusionados?
Mãe só tem uma e pai só tem um, em termos concretos, né? Aquela vida só existe do encontro do elemento feminino com o elemento masculino. Essa mãe não teria gerado esse filho sozinha e esse pai não teria gerado esse filho sozinho, né? Então, a gente tem que ter essa humildade diante dos fatos concretos e materiais da vida. Aquela vida, mesmo que tenha sido uma noite apenas, né? A gente sabe que só existe por conta desse sim que ali aconteceu, né? Agora, é óbvio, tem alguns pais e mães que estão com situações de dor, situações de sofrimento e um comprometimento com seus sistemas antigos e que eles estão tão emaranhados que eles não conseguem ficar disponíveis na fase de criação desse filho, né? Então, tem um lado que a pessoa se sente, esse cônjuge abandonou e eu tive que criar sozinho. É uma dor real, é uma dor que existe. Ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para o também. E o que é o também? Esse cônjuge, essa pessoa que não pôde ficar disponível, precisou ir embora, não conseguiu ficar, não teve a possibilidade de estar livre para permanecer. Porque também algo em mim procurou essa pessoa indisponível. O que em mim atraiu essa pessoa que não estaria disponível para essa relação? Então, assim, quando a gente começa a sair desse lugar de dor, que é real, mas também tem muito de vitimismo, a gente consegue acolher essa dor dessa criança ferida que se vitimiza, e tudo bem, faz parte, ela tem dor, eu olho para isso sim, eu não ignoro isso, mas eu também me aproprio de olhar o lado dessa pessoa, que foi uma pessoa exata que eu procurei, que foi uma pessoa que não pôde estar presente, que não estava disponível. E eu olhando, dando lugar para essa dor também, eu consigo me manter mais conectada com essa terra, com esse algo que concretiza o evangelho aqui na terra, que é olhar com compaixão para o histórico, às vezes, de uma pessoa que foi alcoólatra, uma pessoa que não conseguiu ficar, às vezes uma pessoa que tinha um pai, uma mãe que tinha uma vida muito complexa e ele acabou repetindo o destino desses pais. Então, assim, olhar com compaixão para isso me permite perceber a grandeza dessa pessoa também, né? E aí ela ganha lugar. O pai, a mãe, né? Os dois ganham lugar quando eu consigo olhar com compaixão para a história dela. Essa é uma das muitas e profundas belezas das constelações familiares que a gente realmente é chamado à ação de não julgueis, para não ser julgados. Posso seguir com a próxima pergunta? Sim. A telespectadora Cecília Faria, ela também tem uma questão. Vamos ouvir. Oi, meu nome é Cecília Faria. Eu queria saber se a constelação familiar pode ajudar pessoas com déficit de atenção. Se sim, como? E quais são os benefícios possíveis, né, de serem considerados? Obrigada. Então, Dani, a questão da Cecília é sobre como a constelação pode auxiliar em caso de déficit de atenção. O que você tem para falar sobre esse tema? O déficit de atenção é um sintoma de uma criança que não consegue estar no momento presente, no aqui e no agora. Ela está sendo chamada para olhar para alguma coisa no inconsciente dela, algo ligado ao seu sistema familiar, que ela não consegue estar ali presente. Isso vem sendo muito estudado pela pedagogia sistêmica, que é o braço, né, do conhecimento, da ciência, que usa esse arcabouço, né, da Hellinger ciência, que é essa ciência que o Bert Hellinger desenvolveu, para olhar para esse mundo da aprendizagem, porque é um transtorno de aprendizagem, né? O déficit de atenção, ainda tem a hiperatividade também, mas o que a gente vê recorrentemente nessas crianças é que o amor delas está olhando para algum excluído do sistema. Alguém que foi excluído, ou a mãe, ou o pai, às vezes alguns antepassados enfim, gerações para trás, isso também acontece. Alguns destinos difíceis na família, às vezes famílias que descendem de disputas, onde houve questões de guerra. A gente encontra ali muitas coisas lá para trás que explicam aquela impossibilidade da criança se mostrar ali no momento presente. Então, a primeira postura fundamental é que os pais não vejam essa criança como errada.
como desajustada, como problemática ou como menos evoluída. Ao contrário, ela é uma criança que ama tanto que ela está mostrando e sendo o lugar onde vai emergir o sintoma psíquico daquele sistema familiar. Ela que, por muito amar, está dando voz a um conflito inconsciente intenso daquele sistema. E se a gente consegue olhar para esse conflito numa constelação, a criança fica liberada de ser aquele que denuncia isso. E aí ela consegue voltar para o seu momento presente, porque já foi visto. E uma vez que é visto, ela consegue simplesmente voltar a ser uma criança tranquila e despreocupada. Quem deve fazer a constelação? Os pais ou a pessoa, o portador do déficit de atenção? Os pais. Sempre começa com os pais, né? Acho que, assim, a gente vê também crianças participando de constelações, mas não é necessário, né? A gente pode até colocar as crianças para fazer alguns movimentos sistêmicos dentro da pedagogia sistêmica, principalmente quando envolve conflitos na escola, é maravilhoso. As crianças conseguem fazer exercícios e práticas sistêmicas muito ricas, muito interessantes. Mas se é algo que precisa ser olhado dentro da família, tanto a mãe, quanto o pai, ou quanto os dois juntos, ou às vezes algum responsável que está cuidando daquela criança, às vezes uma mãe e um pai faleceram, ou não puderam estar presentes naquela perspectiva que eu comentei anteriormente, né? Às vezes estão envolvidas com drogas, com alcoolismo, e a criança está denunciando, por exemplo, que o tutor que está cuidando dela não vê essa mãe e esse pai que não puderam estar presentes, né? Não vê essa dor que está aqui, e ela fica denunciando por meio desses sintomas, né? Então, pode ser também os tutores que estão cuidando dela, a mãe ou o pai. E se essa pessoa que tem déficit de atenção é adulta? E se ela quer, de repente, já no seu momento adulto, trabalhar isso? Melhor ainda, melhor ainda. Aí seria ela própria, né? Ela própria se autorresponsabilizando e tendo a chance de olhar para a sua própria história de uma maneira mais ampla, com mais amor, e tomar conhecimento do seu grande amor. Ao invés dela ficar se autoacusando e se sentindo péssima consigo mesma, desajustada por ser, né, hiperativa, ela vai poder se dar conta do enorme, do imenso amor que ela tinha para algum excluído do seu sistema e se sentir profundamente integrada após uma constelação. Que postura de paz, né, que isso tudo traz, né? Que pacificação interna maravilhosa, né? Eu costumo dizer que as constelações familiares foi um caminho, né, de autoconhecimento que me permitiu aterrar, colocar em prática no aqui e no agora o Evangelho. Miriam e Thelma, querem comentar antes da gente passar para a próxima questão? Eu só queria colocar assim, a importância da família, né, dos pais ou responsáveis assumir essa atitude, porque assim ela vai poder lidar melhor com a criança, no caso, né, o menor, porque aí ela vai lidar em relação à convivência em casa, no colégio, com os amiguinhos, então vai trazer a criança para o contexto né, do envolvimento familiar, do amor, de conduzir da forma mais amorosa possível e vai colocar aquela criança na posição de que ela é amada, de que ela é sentida, de que ela é acolhida no seu ambiente total aqui como encarnada, né? Reencarnada. Então, vamos ouvir a primeira pergunta da Selma Natividade. Poderia sugerir como os pais devem agir com seus filhos crescidos, que se acham adultos, mas agem como crianças mimadas? Então, Daniela, a Selma fala sobre a questão de filhos adultos mimados. O que você conta para ela? Os filhos adultos mimados, em geral, são fruto de pais que estão compensando muito a dor da sua própria criança ferida naquelas crianças. Então, não conseguem colocar limite, não conseguem colocar, enfim, frustrar essa criança, porque está tentando compensar a sua própria criança interior com as suas demandas em relação à mãe e o pai próprios, né, na relação com o filho. Então, a primeira coisa é não culpabilizar esse filho adulto de uma forma como se ele tivesse
crescido sozinho dentro daquela estrutura. Não, ele faz parte de uma questão sistêmica. É um sistema que estava ali, né, por necessidade da mãe e do pai, compensando na relação com o filho, uma história em que essa criança não foi, ao longo do crescimento dela, devidamente frustrada, aos pouquinhos, amorosamente frustrada. Bert Hellinger dizia, né, que você vai frustrando, como se fossem doses homeopáticas de frustração, para aquela criança poder ir, ao longo do tempo, criando a sua autonomia e a sua independência na vida, né? Então, se isso não aconteceu de uma maneira natural ao longo do crescimento dela, ela chega ainda com aquele comportamento psíquico infantilizado na vida adulta, né? Então, a primeira coisa é, ok, foi assim, isso também traz forças para esse filho, pode parecer que não, pode parecer que ele está só fragilizado, mas ele tem determinadas forças que a gente desconhece, que vieram daquele comportamento adoecido, talvez ele tenha também, né, ganhos com isso. Mas o que importa, a partir do momento em que a mãe e o pai se deram conta disso, que eles possam olhar para as suas próprias carências em relação à mãe e pai, porque quando ele se cura com a sua mãe e o pai, ele consegue olhar para esse filho e frustrá-lo com mais liberdade, com mais tranquilidade, sem se sentir tão culpado de frustrar o filho, que já é adulto, que já tem competências, né? E, então, assim, sempre que você está com receio de botar limite para o seu filho, você pode saber que tem muito da sua criança nisso. Então, vale fazer uma constelação de si mesmo, se sentir pacificado com a própria mãe, o próprio pai, para ter mais liberdade de lidar com o seu próprio filho. Quer dizer, os pais que estão com aquela criança interior ferida transmitem isso de alguma forma por uma questão não resolvida entre eles para a criação dos filhos, se isso não for olhado por eles, vai ter que ser olhado pelos filhos mais para frente, né? Exatamente, a mãe e o pai, eles fazem o que eles deram conta, eles já, né, deram a vida, que é o essencial aí, é que eles deram a vida para aquele ser. E dentro das suas possibilidades de amor e de dor de amor, também tiveram suas limitações, né? Agora, o que é importante nesse momento é a gente se dar conta, ter consciência do nosso processo, para quanto mais a gente, dentro desse sistema que é complexo e que reúne essas almas com um propósito, a gente sabe pelo Espiritismo que essa reunião dessas almas não foi à toa, ela não foi aleatória, ao acaso, ela é com propósito. Então, nesse propósito, se se olha já desse lugar de aceitação em relação à providência divina que te mandou exatamente naquele lar, com aquela mãe e aquele pai exatos, a começar dali, se você realmente confia na configuração da vida e de Deus nesse sentido, você já fica como um elo dentro dessa corrente familiar que está vibrando aceitação, que está vibrando concordância com a misericórdia divina e consegue se deixar fluir na matéria e nos laços da matéria com bastante confiança de que era o lugar exato que você precisava ser plantado para florescer, né? Meninas, querem comentar ou passo para a pergunta seguinte? Pode passar para a seguinte. Então, vamos ouvir a Selma novamente com a sua segunda questão. Saber dizer não a quem amamos é um dever? Quando? Então, Daniela, a Selma tem essa questão do saber dizer não a quem amamos. Você pode ajudá-la? Essa questão é maravilhosa, né? O próprio Jesus, né, no Evangelho, nos ensina que seu sim seja um sim e que o seu não seja um não. Então, a começar desse movimento anterior que eu falei, de você se sentir absolutamente presenteado pela bênção de estar vivo, né, pela vida que você recebeu da sua mãe e do seu pai, você começa a entender que as faltas e as falhas dos seus pais foram, como eu posso dizer, instrumentos também de crescimento, de desenvolvimento dos seus talentos. Você começa a lidar com os próprios sims e nãos que você recebeu
você fica conciliado com eles, você também fica conciliado para dizer o seu sim, sim e o seu não, não. Tanto ao seu cônjuge, quanto aos seus irmãos, quanto, né, aos seus filhos. Então, você começa a perceber que um limite é um sinônimo de amor. Se você colocar um limite, um não, é um lugar que também pode vir de um amor, né? E aí a criança, quando ela tem limite, quando ela tem rotina, ela se sente profundamente cuidada, segura, amada. É como se ela tivesse os contornos dela bem definidos, ela sabe até onde ela pode ir. Então a criança ela fica mais calma e mais tranquila com limites amorosos, né? E a mesma coisa isso na relação. Às vezes tem um irmão que está um pouco confuso sobre os papéis, te exige, te demanda como uma mãe ou como um pai, e você fala, não, eu só sou a irmã, né? Olha, mamãe e papai, eu só sou sua irmã, né? Então é um limite amoroso que está sendo dado do lugar de irmã, por exemplo, né? E não você subindo e falando, não, mamãe e papai não souberam ser mãe e pai direito, eu vou ser mãe e pai de vocês. Aí começa a infringir essas 3 leis que o Bert Hellinger observou, as 3 leis naturais que regem os relacionamentos, que são o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. E aí, quando a gente vai infringindo essas leis, invertendo a ordem, né, saindo dessa ordem, o amor para de fluir, e aí começam a ter sintomas físicos, questões, por exemplo, de prosperidade, as pessoas não conseguem estabelecer relações íntimas, às vezes isso se reflete de N formas, mas é um amor que ficou estagnado porque perdeu o fluxo da ordem. Bacana. Miriam, você tem uma pergunta, né? É bem na linha do que a Dani veio explicando. Além da relação pai e filho, sejam esses filhos adultos ou crianças, no papel de filho, por exemplo, né, de filha, convivendo nesse momento de isolamento com pais idosos, a relação com esse pai idoso, com essa mãe idosa, o filho olhar para eles como se fossem crianças, embora sejam pais lúcidos, né? Olhar e achar que pode cuidar dos pais como crianças e aí emitir ordens, por exemplo, né? Ou então irritar-se porque os pais não mudam determinado comportamento. É uma mudança de ordem nesse sentido também, Dani? Sim, Miriam, costuma ser, porque na verdade tudo a gente pode, até assim, você pode cuidar dos pais como filha. Às vezes esse pai e essa mãe ficam com questões de saúde, com determinadas demências que se tornam mesmo crianças. Mas se você está no seu lugar interior, ele é bem subjetivo, ele é interno, ele é só seu. E você está no lugar de filha, você consegue fazer todo esse caminho de ser o cuidador desses pais idosos dentro dessa postura de reverência e de filha. Entende? Então, você pode ser a que está concedendo todos esses cuidados como a adulta responsável em questão, uma tutora, digamos assim, né, nessa fase senil dos pais, mas de um lugar interior de muita conciliação e de muita saúde. Por outro lado, quando esse filho inverte a ordem, e o que faz a gente inverter a ordem? É o julgamento, é o querer salvar os pais, e esse julgamento, essa arrogância, é o que eu falo do abraço à sombra. Eles não são uma maldade obstinada, é o que o Bert Hellinger chamava de amor cego. Esse filho, ao perceber às vezes a fragilidade da relação dos pais, se coloca acima para poder sair resolvendo as questões e manter o núcleo, às vezes quer evitar a separação dos pais. A gente, na nossa infância, a gente fantasia esses superpoderes, né? Por amor, um amor cego. E aí, você conseguir, na sua vida adulta, observar que você tem esse lugar dentro de você, isso é muito natural. Eu falo assim, olha, você é terráquea? Então, fica tranquila que você vai ter alguns amores cegos para você se conciliar. Se você é terráquea, você tem, tá tudo bem, todos nós fazemos isso. Olhar para isso com leveza, olhar para os emaranhamentos e para a nossa sombra como processo evolutivo, como uma oportunidade pedagógica da gente olhar para a gente mesmo com um pouquinho mais de amor.
Agora, uma vez que você viu, pega ele para estudo, faz o seu autoestudo, com limites amorosos com você mesmo, e fala, poxa, eu estou vendo que eu me sinto irritada com minha mãe, com meu pai. Eu sei que isso foi algo que a minha criança desenvolveu lá atrás porque precisou. Agora, eu tenho oportunidade de olhar para isso? Como que eu faço para voltar para o meu lugar? Cada vez mais. Filha, como é o nome da sua mãe e do seu pai? Miriam. Você está me perguntando? Alô? Oi. Como é o nome? Não. Tá, Como eu é o tô nome dele? prestando atenção. Gilberto e Marina. Eu, Miriam, filha de Marina e de Gilberto, ocupando o meu lugar de filha, cada vez mais eu no meu lugar, entendeu? Você poder ser a filha e descansar nesse lugar. Mesmo que você tenha que cuidar deles lá na frente, mas psiquicamente você ocupar o seu lugar. Isso é maravilhoso, isso é um ato de humildade, é um ato de você aterrar, que vem de humus, terra e io de pés. Pés na terra, pés no chão da realidade que a misericórdia divina te oportunizou de estar aqui agora, sedimentando seu estudo espiritual na matéria, né? Então você poder olhar para essa mãe, para esse pai e poder ser a Miriam, simplesmente, né? A filha deles. Entender que toda aquela arrogância que nos faz perder o pé do chão, que a gente vem aqui para cima no julgamento, na prepotência, na arrogância, era uma defesa psíquica infantil, natural, faz parte, e eu utilizo ela para o estudo de mim mesma. Que bacana! Daniela, a gente sabe que esse é um tema que suscita muitas perguntas. A gente não tem o tempo aqui no programa necessário para responder todo mundo, então a gente, com a sua autorização, gostaríamos de convidar os telespectadores que ainda quiserem enviar a sua questão, que a gente pode se reunir com você em breve, de repente, dependendo da sua disponibilidade, para responder outras questões, porque a questão de um serve para muita gente. A gente sabe que a gente amplia isso, né? De uma forma que nós todos temos os mesmos, mais ou menos, as mesmas questões, os mesmos emaranhamentos. Tanto é que o Bert Hellinger sintetizou isso em leis, né, em ordens, porque isso auxilia a todos nós, né? Então, já que a gente está chegando aqui ao final do programa, eu queria que você deixasse para nós uma mensagem sobre como a gente pode lidar melhor com os nossos relacionamentos familiares. O que a gente tem que observar? O que vale a pena? Primeiro a gente vê a bênção que é estarmos vivos aqui nesse planeta, né? Muitas vezes eu acho que numa ingenuidade precipitada minha, eu já me vi valorizando mais o mundo espiritual do que o mundo na matéria, separando duas coisas que são uma só, né? Que é a bênção de existir nessa manifestação divina que está materializada aqui e agora e que se expressa por meio das nossas relações, da nossa mãe, do nosso pai, e muitas vezes por estar com uma profunda dor com relação às coisas difíceis que a gente viveu na infância e tudo, às vezes perdas, morre uma mãe, morre um pai, morre um irmão, morre um filho, a gente se ausenta, né, daqui, da terra, e fica vivendo mais nesse mundo espiritual porque está doloroso estar aqui, né? Então, na minha caminhada, por exemplo, aqui em casa a gente teve, né, quatro filhos, o nosso segundo filho faleceu durante a gestação e foi assim que eu fui parar no espiritismo, para conseguir lidar com essa perda desse filho. Então, durante muito tempo eu não conseguia estar aqui, né, na terra, para poder viver o meu casamento, viver a maternidade desses outros 3 filhos, de tanta dor que eu sentia, né? Até que eu pude começar a ressignificar com o apoio do Evangelho, com o apoio do Espiritismo, mas com profundo respeito pela vida nesse aqui e agora. Porque a vida, ela se expressa no momento presente com tudo que a gente precisa. Allan Kardec fala isso no Evangelho segundo o Espiritismo, que a maior parte das nossas questões, a gente fica culpabilizando o passado, outras vidas, mas
Pode até ter começado lá, mas é um contínuo quântico de experiências que estão expressas na lâmina do aqui e do agora, nesse momento presente. Então, que a gente saiba valorizar a nossa vida e que a gente busque instrumentos, informações, para a gente conseguir analisar a relação de profunda dor que eu tive, por exemplo, com uma mãe, uma relação de profunda dor que eu tive com esse pai, ou com um cônjuge, sabe? Queira ver, queira investigar e olhar desse lugar de autorresponsabilidade e principalmente de uma profunda gratidão por existir, por poder estar aqui se desenvolvendo, ampliando a sua consciência para poder entender um pouco mais sobre o seu espírito, sobre a sua jornada evolutiva, né? E olha, quanta coisa boa a gente tem hoje em dia, né? Além do arcabouço todo do Evangelho, Jesus veio e entregou para a gente quantos métodos, quantas terapias, quantas coisas lindas a gente tem de recursos para a gente conseguir colocar o Evangelho como não só como uma ideia, mas como uma atitude, né? Tornar esse pensamento algo aqui no meu corpo, orgânico, organizar esse entendimento por meio de ações, né? Então, assim, o que eu vejo é que as constelações familiares foi um caminho filosófico, uma ciência de estudo do comportamento que me auxiliaram mesmo, me auxiliou mesmo a colocar esse evangelho em ação. Não é fácil, né? Todos nós estamos lidando. Toda vez que eu acho, oba, respondi essa pergunta, eu, pum, me vejo de joelho de novo. E aí eu falo, beleza, estou aterrando um pouquinho mais, estou me humildificando um pouquinho mais da minha humanidade e percebendo o quanto ela é divina e sagrada aqui e agora, nesse momento. Adoramos. Super obrigada novamente pela sua presença. E se você tiver disponibilidade, a gente faz o convite aqui a quem nos assiste. Sim. Se você quiser mandar a sua pergunta, grave um videozinho bem curtinho, de 30 segundos, mande para o e-mail tv@comunhãoespírita.com, que a gente vai ter muito prazer em convidar a Daniela de novo, para a gente fazer mais um programa, porque a gente sabe que esses são temas inesgotáveis. Daniela, super obrigada. Miriam, Thelma também. Papo Espírita vai ao ar às quintas-feiras, às 19 horas, no canal da Comunhão Espírita no YouTube. Não esqueça de ir até lá, se inscrever no canal e ativar os sininhos para receber as produções da nossa casa. E estamos também no Spotify com os nossos podcasts. Muito obrigada pela sua audiência e te esperamos na próxima quinta. Até lá.